Olá pessoal, iniciaremos agora a nossa primeira aula da matéria de meteorologia, tá? Observando, estudando, né, sobre o que é meteorologia inicialmente, né, e uma, uma parte inicial, né, sobre o nosso ambiente de trabalho, que é a Terra. Ok? Então, primeira aula, minhas informações de contato, tá? Se houver alguma dúvida, fico à disposição. Primeira unidade, então, uma matéria aí que tem bastante unidades, né? 12 unidades aí na nossa disciplina de meteorologia. Iniciaremos aqui pelos aspectos iniciais da meteorologia, tá? Do que consiste a meteorologia, então, tá? Não é novidade, né, para ninguém. Meteorologia, ciência que estuda os fenômenos da atmosfera, né? A atmosfera é todo esse ambiente onde a gente vive, tá? Esse ambiente aéreo, né? É o ar que a gente respira, né? A partir da superfície terrestre, a partir da crosta terrestre, né? Tudo ali é atmosfera, tá? Então, isso é atmosfera. E é o nosso ambiente de trabalho, tá? Então, a meteorologia vai estudar todos os fenômenos que ocorrem na nossa atmosfera, tá? É uma parte bastante importante essa questão da atmosfera, a gente vai ver bem explicadinho, né, nas próximas unidades, tá? As divisões da atmosfera e tudo mais, né? Mas o importante é a gente saber que a meteorologia vai estudar os fenômenos que ocorrem na atmosfera, né? Não são os fenômenos marítimos, né? Não são os fenômenos terrestres, é os fenômenos da atmosfera, tá? Então, a meteorologia é uma ciência, né? Então, requer muito estudo, tá? E ela é dividida em duas partes, tá? A meteorologia pura e a meteorologia aplicada, certo? Então, a meteorologia pura é aquela que vai servir de base, tá? Para os estudos, para as teses, né? Para as simulações. Então, a meteorologia pura, ela não tem um fim definido, né? Ela existe para servir de base, né? Para subsidiar as demais aplicações da meteorologia, tá? Que se trata, né, da meteorologia aplicada, certo? Então, a meteorologia aplicada é aquela onde a gente vai pegar todo esse estudo que foi feito na meteorologia pura e vamos aplicar para alguma função, né, digamos assim, tá? Então, nós temos aí vários tipos de meteorologia aplicada, e a que vai nos interessar agora, na matéria de meteorologia, no nosso curso de comissário, tá? Vai ser a meteorologia aeronáutica, né? Que vai estudar nuvens, chuva, trovoada, raios, gelo, tudo que vai impactar na operação da nossa aeronave. Então, é a meteorologia aeronáutica, ok? No Brasil, a meteorologia, ela tem algumas vertentes, tá? Então, a meteorologia que a gente conhece, né, do dia a dia, que é muito comum, né, a gente vê no jornal ali da noite, né, previsão do tempo e tudo mais, aquela meteorologia não é uma meteorologia que é voltada para a aviação, tá? Ela tem dados, né, e mostra informações que são significativas para o dia a dia da maioria das pessoas, né? Então, ela vai dizer se o tempo vai ficar seco, se o tempo vai ficar chuvoso, né? Então, é para o nosso dia a dia, para a gente saber se a gente vai levar o guarda-chuva, né, para o trabalho no dia seguinte ou não. Basicamente, essa é a função da meteorologia, né, daquela meteorologia que a gente vê no dia a dia ali na televisão, tá? Porém, a meteorologia é muito mais que isso, né? A meteorologia, ela pode ser aplicada em diversos campos, né? Como eu falei no slide anterior. E a meteorologia, um tipo de meteorologia aplicada muito importante é aquela que é aplicada para a agricultura, né? Um exemplo, tá? Então, quem vai para fazer algum tipo de plantio, precisa saber a quantidade de chuva em determinado período, né, as secas, né, e isso daí vai ser importante para quem está cultivando, né, algum tipo de produto, né. Para quem está navegando no mar, por exemplo, tem uma meteorologia também que é específica para você saber a altura das marés, né, ventos, né, e que é de utilidade para quem está
com uma embarcação em alto mar, né? Da mesma forma, a gente que está voando, né, também tem uma meteorologia aplicada que vai nos dizer o teto das nuvens, a visibilidade. Isso são coisas que têm sentido e são importantes para quem está na aviação, né? E aqui no Brasil nós temos grande parte desse tipo de meteorologia aplicada sendo difundido através da internet, né? Então, se a gente procurar aí alguns sites, por exemplo, o site do INMET, né? É uma meteorologia, é uma rede meteorológica nacional de grande porte, né? E ela tem muitas informações, né? Então, a gente entrando no site do INMET lá, a gente vai ter uma variedade muito grande de informações focadas aí mais na meteorologia para quem está cultivando algum tipo de produto, alguma coisa assim, né? Já a meteorologia aeronáutica, onde é que a gente vai se basear para saber, né, esse tipo de dados? Na rede meteorológica aeronáutica, tá? Que é o REDMET, né? Então, uma rede do comando da aeronáutica e que tem as informações que são úteis para a aviação, ok? Além disso, nós temos um site bastante bacana também, que é o do CPTEC, né? Então ele dá informações aí dessa meteorologia do dia a dia nosso aí, também bastante confiável e é bem interessante aí para a gente que quiser ter uma meteorologia, de repente uma previsão um pouco mais longo prazo, né? Normalmente a meteorologia aeronáutica, ela é de curto prazo. Eu não estou interessado no que vai acontecer mês que vem. Eu estou interessado nas minhas 24 horas, no máximo 48 horas à frente, tá? Que é para eu saber se a minha aeronave vai decolar e vai pousar com segurança, né? Já para uma previsão mais estendida, normalmente se consulta aí outros sites como o CPTEC, né, e MET. Bom, qual é a importância então da meteorologia para a aviação, né? Temos diversos aspectos, vou citar 3 aqui, né? O primeiro, questão de segurança, tá? Então, para que eu voe com segurança, eu tenho que ter uma noção de como está a meteorologia na minha rota, certo? Exemplos, né? Formações de nuvens, né, pesadas na rota. Então, nuvens de chuva, né, com trovoada, com raio, com formação de gelo, isso aí vai impactar na segurança da minha aeronave, né? Uma aeronave cruzando uma formação de gelo, ela vai estar sujeita a danos por conta, né, de passar numa formação dessa. Então, é importante para que eu tenha mais segurança, eu saber onde é que estão essas formações e poder desviar, tá? Vou dar um exemplo aqui de uma foto, né, que é uma foto de um radar de solo, né? O radar ele é um sistema que emite ondas eletromagnéticas que vão detectar a umidade no ar e vão retornar, tá? E com base nisso vai ser formada uma imagem radar, né? E essa imagem ela tem pontos mais vermelhos, onde as formações são mais pesadas, né? Os pontos onde você não tem formações são os pontos aí pretos, né? Essa área preta aí é onde não foi encontrado formação, né? Então isso aí vai dar uma ajuda muito grande para quem está voando, vai poder identificar quais são os locais onde tem formações pesadas e vai permitir que a aeronave faça desvios desse tipo de formação, tá? Esse tipo de radar, ele pode ser localizado em solo ou dentro das aeronaves também vai ter um radar desse que vai indicar nas proximidades da aeronave, né, quais são as formações que se encontram próximas, tá? Então, para a questão de segurança, é importantíssimo que a gente saiba onde é que estão as formações pesadas na rota e a meteorologia vai fornecer esse tipo de dado para a gente, tá? Em segundo, nós temos a eficiência, tá? Então, em CBA, a gente aprendeu, né, que a gente tendo uma corrente de vento a favor da aeronave, né, durante o voo de cruzeiro, a aeronave ela vai ter menos tempo para chegar no destino, né, e vai ter uma velocidade em relação ao solo maior, né? Então vai aumentar a eficiência do voo, tá? Então se eu puder identificar as correntes de vento e utilizá-las a meu favor, vai aumentar a minha eficiência. Um dos produtos da meteorologia são as cartas de vento, que fornecem justamente esse tipo de informação, tá? Sobre economia, né? Então, economia no voo, né? A meteorologia vai me proporcionar isso aí, tá? Eu sabendo quais são os ventos, eu vou poder selecionar uma altitude que vai me dar um vento mais adequado para a rota que eu estou voando, né? É comum a gente ter
diferentes altitudes, ventos diferentes. Então, se eu estou a 5.000 pés, eu posso ter um vento de cauda. Se eu subir para 10.000 pés, aquele vento pode passar para ser de proa, né? De repente, 15.000 pés, o vento vai voltar a ser de cauda, né? Então, é comum isso acontecer. Tanto a intensidade quanto a direção pode mudar. Então, se a aeronave conseguir selecionar uma rota mais adequada para ela, ela vai ter uma maior economia no seu voo, né? Sobre os desvios, então cada vez que eu identificar uma formação pesada na rota e tiver que desviar, eu vou estar gastando tempo e vou estar gastando combustível, né? Então, se eu puder já da decolagem traçar uma rota direto para o meu destino, né, sem realizar desvios, também vou ter uma economia maior no meu voo. E por fim, a questão aí do conforto, né? Então, nós sabemos que é normal acontecer de termos turbulências, né? Às vezes uma turbulência mais leve é passada desapercebida, né? Mas podemos ter uma turbulência mais severa que vai gerar, né, um prejuízo no conforto da tripulação, né? Tanto pela qualidade do voo, né? Ou às vezes pode até interromper um serviço de bordo, né? Evitar com que o serviço de bordo seja servido naquele voo, né? Então isso aí impacta diretamente no conforto. Se puder ser identificado também, né, os locais onde tem a turbulência e ser feito desvio, vai ser um voo muito mais confortável para todos, né? Tripulação e passageiros. Tá? Então, essa é a importância da meteorologia, por isso que a gente tem que estudar meteorologia e procurar sempre seguir aí os preceitos para termos um voo mais seguro, eficiente e econômico. Okay? Então, a informação meteorológica, tá? Ela é qualquer tipo de dado que nos seja útil, né? Por exemplo, todos aqueles aqueles 2 mapas que eu mostrei para vocês nos slides anteriores, né? São informações meteorológicas. Eu sei onde é que eu tenho formações pesadas, sei qual é o tipo de vento e temperatura que eu tenho em cada nível, né? Então, aquilo lá é uma informação meteorológica. Tá? Para eu conseguir uma informação meteorológica daquela, eu tenho que passar por algumas fases. Tá? A primeira fase é a fase da observação. Ou seja, através de uma estação meteorológica de superfície, uma MS, né? Uma MA, Estação Meteorológica de Altitude, que na prática, o balão, né? A gente coloca uma estação meteorológica num balão e ele vai subindo e identificando os dados em determinadas altitudes. Ou uma estação meteorológica radar, né? Então, isso aí vai gerar dados para o sistema, né? Então, esses dados vão ser divulgados na rede interna. Divulgação não é aquela divulgação para o usuário final, é uma divulgação dentro da rede interna para que o previsor tenha dados de vários locais, né? Dentro de um banco de dados, que é a fase de coleta. Então, esses dados vão para um banco de dados e é feita a coleta, né, para que a gente possa trabalhar com ela, né, com essa informação. A análise começa aí a partir desse momento, onde o previsor vai analisar todos esses dados que foram coletados por diversos tipos de observação em diversos locais e vai confeccionar aquelas cartas que a gente conhece. Então, ele pode identificar que tem uma baixa pressão num local e uma alta pressão no outro. Logo, o vento ele vai tender de ir, né, de um lugar ao outro e ele vai colocar aquilo lá na carta dele. Tá? Ao final, essa informação vai ser exposta, né, a fase da exposição, que é a entrega da informação ao usuário final. E pode acontecer através de sites da internet, pode acontecer através de contatos telefônicos, né, contatos rádios com a aeronave voando, né, ela pode solicitar uma informação meteorológica para o controlador no solo e esse vai passar essa informação, né? E a sala IS também, né, para quem não sabe, a sala IS é a sala de informações, né, aéreas, tá? Tem em todos os aeroportos e ela vai também servir como um meio de divulgar essa informação meteorológica. Tem lá os computadores que o usuário pode consultar essa informação, tá? Pela segunda unidade, vamos falar um pouquinho agora sobre a Terra. Tá? A Terra, então, terceiro planeta aí a partir do Sol, tá? E é o nosso ambiente de trabalho. Tá? Nós temos aí 2 movimentos significativos da Terra. Tá? É o movimento de rotação, que dura 24 horas em torno do eixo de rotação, né? E o movimento de translação, que dura aí 365 dias do ano e é o responsável pelas estações do ano. Né? Então temos aí rotação, 24 horas, dia e noite, né? Translação,
365 dias e 6 horas, lembrando que temos aí a cada 4 anos um ano bissexto, né, com um dia a mais, né? E é importante a gente saber que o plano de rotação, o eixo de rotação da Terra, desculpe, né, ele está inclinado em relação ao plano de translação da Terra, né? Essa inclinação é uma inclinação fixa, né, de 23 graus e 27 minutos. E essa inclinação é a responsável, né, pela diferença aí entre o hemisfério norte e sul na questão das estações do ano, né? Então, quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul, por conta dessa inclinação, tá? E aí, através disso, nós identificamos aí 4 pontos, né? O solstício, né, e o equinócio, né? Então, o solstício é o momento onde a gente tem o verão, né? E, consequentemente, o inverno no outro hemisfério, tá? Os equinócios são aquelas estações intermediárias, que é o outono e a primavera, tá? Então, quando eu tenho o solstício de verão em determinado hemisfério, né, eu tenho os raios solares batendo diretamente naquele hemisfério, né? E no outro hemisfério, os raios solares vão chegar inclinados, por isso que vai ser o inverno, ok? Sobre o sistema de coordenadas, né, a gente tem um sistema específico para tratar as localizações e pontos, né, na superfície terrestre, tá? E onde a gente divide a Terra em hemisférios norte-sul, leste-oeste, né, e identificamos cada ponto através de um conjunto de latitudes e longitudes, certo? Isso vai ser importante para a gente identificar, né, quais são as temperaturas, né, tropicais, temperaturas temperadas, né, através principalmente das latitudes, né? Então, as latitudes é o afastamento do Equador. Então, latitudes menores estão próximas do Equador, latitudes maiores estão próximas dos polos, tá? Então, a latitude é o quê? A distância de um ponto P até o Equador. Então, se a distância é maior, quer dizer que a latitude está se aproximando do polo, né? Então, isso aí a gente vai identificar nos próximos slides. Então, a gente, de acordo com a inclinação, o eixo de inclinação da Terra, né, nós vamos ter alguns paralelos que vão ser importantes, né? Então, aquele paralelo, né, onde a rotação da Terra vai fazer com que parte da Terra ela fique durante 6 meses dia e 6 meses noite. Aquilo lá vai determinar o meu círculo polar, tá? Por conta da inclinação, vai ter um momento, né? Vai ter um local da Terra onde não vai pegar sol durante 6 meses, né? E o inverso, né? No outro polo, vai ter justamente o contrário, não vai ter noite durante 6 meses, né? Então, esses são os círculos polares, tá? Que é uma latitude de 63 graus e 33 até a latitude de 90 graus, né? Ou até o polo, tá? Então, dentro daquele círculo, durante 6 meses, vai ser dia em um polo e no outro polo vai ser noite, tá? O Trópico de Câncer, ele vai ser exatamente aquela linha onde, durante o verão, os raios solares vão incidir, né, com a inclinação de 90 graus, ou seja, vão incidir diretamente naquele paralelo, tá? Durante o solstício de verão, tá? E o Trópico de Capricórnio, a mesma coisa, né? Quando for verão naquele hemisfério, né, no hemisfério sul, os raios solares vão incidir diretamente sobre o Trópico de Capricórnio, tá? Então, é a parte onde recebe a maior incidência durante o solstício de verão naquele hemisfério, ok? Isso vai gerar algumas zonas climáticas no planeta, certo? Então, a zona tropical é aquela zona entre os dois trópicos, né? O Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que é a zona onde, na maior parte do ano, é uma temperatura quente, né? Então, ali a gente tem diferenças entre
verão e inverno não tanto pela temperatura, é mais pela quantidade de chuvas, né, em determinados locais. Tá? Então é onde você tem as temperaturas mais elevadas. As zonas temperadas, elas partem do Trópico de Câncer até os círculos polares. Tá? O Círculo Polar Ártico, né, no caso da zona temperada norte, e o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio, a zona temperada sul. Tá? Essas zonas temperadas, elas têm uma grande amplitude térmica, ou seja, você tem um inverno muito rigoroso e você tem um verão também rigoroso. Tá? E as zonas glaciais é onde predominam as temperaturas mais baixas, tá? Por a gente ter aí a maior inclinação, né, dos raios solares. Ok, pessoal? Tá? Então, essa foi a nossa primeira aula de meteorologia. Muito obrigado pela atenção.